Bem-vindo ao PCR Cast, propósito, comportamento e realização, para realizar o seu sonho, sua empresa cada vez mais rica. No episódio de hoje, nós estamos trazendo o tema Negócio Digital Mais Lucrativo. E a convidada, a Nathalie Remonato. Nathalie, fala um pouquinho de você e traga suas dúvidas, suas sugestões aqui para enriquecer o nosso PCR Cast. Obrigada, Saulo. Obrigada pelo convite. Meu nome é Nathalie Remonato. Eu sou empresária de serviços digitais e também sou mentora e trabalho acelerando negócios digitais e ajudando profissionais de referência a conquistar a autoridade. Então, assim, eu venho aqui com algumas dúvidas referentes aos meus clientes, dúvidas que os meus clientes trazem para mim com constância e também algumas dúvidas que eu gostaria de esclarecer, porque eu acho que todo o profissional que presta serviço, ele tem esse desejo de poder escalar para um modelo de negócio que a gente tenha mais liberdade, que a gente tenha mais lucratividade. Que tipo de cliente te busca para o seu serviço? O padrão dos meus clientes são profissionais de referência, que são médicos, advogados, consultores financeiros, auditores, são pessoas que já têm uma certa escala ou uma certa estabilidade naquele nicho que atua. Por exemplo, muitos médicos eles já não querem mais atender mais pacientes porque já tem uma agenda lotada, já são médicos que já têm um ticket alto, já tem uma consulta cara e eles querem o digital para ter liberdade de tempo. Eles querem agregar um outro serviço àquilo que eles fazem. Exatamente. Eles vão para o digital para poder ter um modelo de negócio que não precise da presença física, que eles possam vender o conhecimento. Mas aonde você entra nisso? Eu sou mentora e eu ajudo esses profissionais a concretizarem esse desejo, esse sonho de ter liberdade. Então, a gente trabalha todas as etapas, desde a etapa de negócio, etapa de posicionamento, criação de produto, criação da oferta e até o ponto de apresentar esse produto para o O que mercado. é posicionamento? Posicionamento é a forma como esse profissional ele vai mostrar para o mercado, utilizando as ferramentas de marketing digital, como que ele vai mostrar o seu valor como profissional ou o valor daquele produto que ele está criando. Posicionamento é a nossa bandeira, é quando a gente finca, é ali quando a gente, né, desce do muro e fala: eu vim aqui para determinado propósito, eu posso te ajudar com isso. Então ele é médico, mas nesse negócio digital, ele quer se posicionar sobre determinada situação, foco, objetivo, ele vai atender uma necessidade. Sim, também, Saulo, mas assim, temos profissionais que eles são referências e têm uma posição de valor no mercado tradicional. E eles sofrem com a questão de que eles não têm um posicionamento digital que acompanhe o posicionamento offline. Então, muitos profissionais eles não são reconhecidos no digital. E muitas vezes eles perdem espaços para profissionais que não têm uma história no mundo offline, ou profissionais que não têm tempo de carreira, que não têm resultados concretos, mas que só porque eles sabem se comunicar no digital, eles acabam levando os clientes. E você estrutura então toda a jornada dele. Sim, toda a jornada, Caio. Então, e você trouxe hoje aqui alguns cases verdadeiros, reais da sua história, e nós podemos então ver o propósito, qual o comportamento para ele ter uma boa realização. Sim, a minha principal necessidade, eu queria pedir a sua ajuda para que você respondesse algumas perguntas sobre o mercado digital, porque na parte de negócios, para estruturar um negócio profissional, a gente precisa de ajuda com o financeiro. Muitos desses profissionais, eles são profissionais liberais, eles não sabem, não entendem de gestão de negócio. Você é especialista, para quem não sabe, é um dos consultores dos maiores players do Brasil. Então, você tem uma experiência não só em negócios tradicionais, mas você tem uma experiência em negócios digitais. Então, eu queria muito fazer algumas perguntas para que os meus clientes, eles também tivessem uma dimensão de como ele pode criar uma empresa do zero, tendo uma gestão profissional desde o começo. Então, vamos ver se esse caso dos seus clientes pode ajudar todos os que estão nos assistindo nesse podcast tão importante que nós estamos aqui no primeiro episódio, não é? Sim, por exemplo, no mundo do infoproduto, existe um volume muito maior de venda do que em negócios onde se vende serviços ou produtos físicos. Existe alguma diretriz que você poderia dar para a pessoa começar já tendo um controle
sobre o que vai entrar, o que vai sair, o volume de vendas, para que ela não se perca achando que às vezes eu estou vendendo muito e realmente a minha empresa está lucrando, e não caia naquele erro de faturamento é lucro, porque não é, né. A diretriz número um é mudar o paradigma que muitos têm de que o que importa é vender. Isso tem trazido grandes prejuízos para muitas pessoas, porque elas têm a ideia de vender, 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 e a hora que você vende e essa venda traz uma série de informações para dentro, ele não sabe como lidar com isso. Por quê? Ele vende, consegue fazer até a nota fiscal, contrata os programas de emissão de notas fiscais automáticos, porque são várias notas para vários consumidores ou vários clientes, mas a hora que isso chega no caixa, ele não tem uma gestão bem estruturada. Nós chamamos isso de front office e back office. Então, imagine no ambiente físico, numa loja que vende produtos físicos. Ele tem a estrutura de vendedores, ele tem o produto, ele tem ali a maquineta para passar o cartão da compra, o sistema de compra, ele tem o caixa, tem toda essa estrutura. Quando esse dinheiro entra, ele não sabe o que fazer com isso, porque ele não tem uma estrutura adequada de canalizar esses recursos para dimensionar o que é para fluxo de caixa, o que é para capital de giro, o que é para alavancar novos clientes, que é para o marketing, porque o marketing pode ter o marketing do dia a dia, que é uma verba baseada no volume de venda, mas ele tem o marketing de investimento. Tem muitas despesas, vou falar para você agora, tem muitas despesas que ela tem uma característica de investimento. Por exemplo, uma despesa de energia elétrica que você paga na empresa todo mês, ela tem a característica de despesa gasto. Mas o treinamento que você faz com a sua equipe, ela tem uma característica de despesa e investimento, porque vai trazer melhores resultados. Isso precisa ser quantificado. Qualquer cliente seu, Natalina, ele precisa ter uma estrutura não só de quantificar, como de gerenciar isso. Ele precisa gerenciar esses números para saber como destinar o recurso. Ele precisa tomar decisões e estas decisões devem ser em cima de parâmetros bem claros. Uma coisa que você falou sobre a estrutura enxuta. Normalmente, quando a gente inicia um negócio digital, às vezes é uma pessoa só. Por mais que já tenha um negócio digital de uma pessoa que tem uma profissão de referência, um médico, ele às vezes vai começar com ele e uma secretária. São estruturas muito enxutas. Como eu posso fazer para ter uma estrutura mínima que atenda a esse serviço de gestão que é necessário para qualquer empresa? Ou seja, uma empresa que vai vender volume de produto, mas vai ter pouquíssimas pessoas ali para trabalhar. É possível ter uma gestão eficiente? É possível cumprir todos os pormenores financeiros que essa empresa vai necessitar com uma pessoa só? É possível, porque o ideal é exatamente isso, você ter ali uma estrutura mínima para a gestão do financeiro, para a gestão administrativa, porque tem documento que vai e vem, tem uma série de questões, conexões com contabilidade, com a parte jurídica, tributária, a conexão com equipamentos. Tem uma parte administrativa muito grande. Para um negócio digital, ele é meio complexo nisso. Ele é mais complexo muitas vezes que o offline, porque ele tem de conectar a plataforma de venda com a plataforma de recebimento, com a plataforma de emissão de notas fiscais. Então, ele precisa de uma estrutura mínima, mas ele pode terceirizar. Ele não precisa ter equipe própria, porque na terceirização ele paga por produto entregue. No funcionário, na equipe própria, ele paga mesmo que o funcionário não entregue. Há uma diferença muito grande. As duas situações têm formas distintas de medir. O terceirizado, você mede a qualidade, a quantidade e o prazo. No seu funcionário interno, você já quase não consegue medir tanto isso, porque ele tem sempre um motivo porque que não deu, porque era muito volume, porque é isso, e ele recebe salário. Já o terceirizado recebe por entrega. E você consegue, então, ter uma estrutura mínima própria, até equipamentos, softwares, a maioria são terceirizados, os softwares, né? Você não vai montar uma estrutura de vendas. Você tem inúmeras no mercado. Você não vai montar uma estrutura de emissão de notas fiscais. Hoje, com um valor pequeno, você paga uma empresa que já tem milhares de clientes, já testou 1001 situação que deu errado para dar certo,
e você vai pagar uma mensalidade. Agora, na equipe de produção, o ideal é vídeo, é todo o processo que vai precisar você terceirizar e ter uma equipe mínima para gerir isso para você. No caso do seu cliente, você usou o exemplo do médico. Aí depende do tempo que ele vai dedicar. Se ele continua na profissão offline, talvez ele tenha de ter alguém para gerenciar essa empresa. Talvez ele precise. Mas se ele já deixou, já aposentou, ou já deixou essa profissão, aí ele é o diretor, ele é o gerente, ele é o que faz o serviço na frente do processo, no início. Depois é que ele vai ampliando. Mas veja, teu cliente, nunca caia na tentação de já ir aumentando a equipe. Não é assim. Pense 10 vezes antes de contratar mais um, porque mais um é mais algum para tomar conta. Se faltou, se atrasou, se não entregou, é uma série de coisas. E se você consegue ser enxuto, você consegue ser mais eficaz. Recentemente, nós fizemos um planejamento para o ano que vem para 2 empresas que ela tem uma pegada digital. É muito interessante, porque como a estrutura é mínima, ela consegue 70 e poucos por cento, acho que 76, 77% de lucro. Isso não existe no mercado offline. Nenhum faz isso. 77% com estrutura enxuta. Uma outra empresa está conseguindo 10, 15%. Estamos redefinindo todo o processo para chegar aos 25%, porque já é uma estrutura toda inchada. De forma que é muito importante que o seu cliente tenha todas as ferramentas, mas que sejam terceirizadas. É interessante isso que você falou, porque o que a gente percebe é que esse mercado, ele tem um poder de escala muito grande, ele é muito promissor, eu acho assim, é um dos mercados que ainda tem muito para crescer. E tudo isso pode ser feito de uma maneira enxuta, de uma maneira automatizada, porque tem várias automações que podem ajudar nessa estrutura. Como você falou, que no mercado tradicional não é possível ter uma margem como essa com muita gente. Uma coisa que você sempre fala é que empresa enxuta vai mais longe. Vai mais longe. Então, digamos que o digital ele tem essa potência de ir mais longe, porque ele tem essa possibilidade de trabalhar com automação, trabalhar com profissionais muitas vezes terceirizados também. E assim, eu vejo isso assim como uma concretização mesmo de que esse é um caminho muito. O dificultador da terceirização no ambiente do virtual, da internet, é que a mão de obra para terceirizar é escassa e precária. E às vezes ela tem um custo alto e não entrega. Esse é o dificultador. Mas entre lutar e superar esses desafios da terceirização e ter uma equipe própria, é melhor a terceirização. Porque a equipe própria tem as mesmas circunstâncias, também não vai ter aquela entrega que precisa, todo aquele resultado e todo aquele conhecimento. A equipe própria é muito difícil você trocar. Um terceirizado, você olha, está aqui no contrato, você não entregou, vou ter de encerrar, não é? Aí tem uma outra questão que você falou no início da sua pergunta, crescer paulatinamente. Melhor crescer paulatinamente, porque o processo do crescimento paulatino é esse, né? Você vai fazendo esse movimento aqui, certo? Se você quer crescer muito rápido, você faz esse movimento, mas aí a queda que você tem dá menos do que esse que foi assim, não é? É menos traumático. Menos, ela perde em 1, 2 anos o que ganhou em 2, 3. E aí tem de retomar lá na frente. Então ela faz essa curva, essa, faz essa, não é? Sim. Agora, se você for devagar aqui, você vai chegar lá. E o montante que está aqui é muito maior do que esse montante que foi alto e depois perdeu todo ele. Sim, não é verdade. Eu acho que existe também um mito, né, Saulo, que as pessoas elas classificam essa coisa do infoproduto com lançamento e que tudo tem que ser em grande volume, que tem que ser em um grande evento de venda e que as pessoas vão ficar milionárias em um único dia. Que é uma coisa que destrói muitos infoprodutores ou experts que sonham com uma vida de liberdade, porque você quer ter um negócio para ter liberdade financeira, para ter liberdade geográfica, só que essa estrutura de em um dia você vai ganhar, vai fazer 6 em 7. É uma coisa que você que lida com empresário, você sabe que é muito difícil você construir um negócio, ganhar muito dinheiro, a chance de cair e não levantar é maior. Existe o Porque aprendizado nessa. o aprendizado tem toda uma questão que vem
uma situação pessoal, dom e habilidade, e toda uma questão da força de vontade para ir em frente. Por quê? O digital é totalmente diferente do offline. É um mundo novo, não tem uma estrutura que atenda à necessidade desse mundo. Na outra ponta, o consumidor está ficando mais inteligente um pouco, ele está aprendendo a separar as coisas. Aquilo que há 2, 3 anos atrás vendia igual água, não vende mais hoje. Está iniciando um processo de maturidade, está tornando-se um ambiente mais trabalhoso para obter resultados. E o fato dele ter um dom na profissão offline não significa que ele vai conseguir levar para o digital. E o dom não é habilidade. Dom é algo que nós temos espontâneo, flui. Se eu tenho o dom da musicalidade, eu posso buscar ganhar habilidade num piano ou num outro instrumento, porque eu tenho o dom. Então, a habilidade vem preencher um dom que eu tenho natural. Agora, se eu não tenho o dom da musicalidade, eu posso fazer 20 anos de piano que vai sair um bom toque, porém não vai passar disso. Ou seja, todos nós podemos ganhar habilidade, mas o dom é algo que é da natureza da alma da pessoa. Claro que eu gostaria de, ao invés de estar no PCR Cast, estar tocando igual Mozart. Eu até ganhei um saxofone, porque eu sou apaixonado no saxofone. Minhas filhas e minha esposa me deram. Lindo saxofone. Acredito que tem uns 10 anos que eu ganhei. Ainda bem que ele não enferrujou, está novinho, mas ainda não saiu nada. Fiz algumas aulas, estou esperando o tempo adequado para voltar a fazer aulas, mas não é assim fácil, não é? Porque o dom não se cria. A gente pode usar outra linguagem, não é? Na linguagem que eu estou usando, eu posso ampliar minha sensibilidade, sim, mas não vou chegar a Mozart porque eu sinto que não tem essa sensibilidade. E aí o seu cliente precisa encontrar, quando você chama de posicionamento, uma liga entre posicionamento e o dom. É isso que a gente faz. Aí vai fluir, Sim. porque ele posiciona algo que ele sente que flui naturalmente dentro dele. Porque se ele quiser fazer outra coisa, posicionar algo que ele não tem um dom, ele vai sentir uma farsa. A gente luta muito com isso. Eu, por exemplo, que sou do offline, 40 anos, 4 décadas no offline, estou aqui navegando, olha, podcast, imagine eu fazendo um podcast, olha a dureza que é isso para mim. Não é fácil, mas aí tem a alegria de poder avançar, aprender, ganhar habilidade. Essa habilidade eu posso ter, mas o meu posicionamento na área da gestão de finanças, na área da inteligência do negócio, esse é o dom que eu trago. Sem ele eu não tenho como me posicionar adequadamente. Veja, outra questão que parece uma incongruência. Estamos falando de negócio digital. Quem entende negócio digital aqui é você, não sou eu. Eu movimento-me no ambiente digital. Tenho clientes do digital. O que eu faço como consultor, mentor de um cliente digital? A questão exatamente da lucratividade, da rentabilidade, da gestão de ativos, de resultados e de fluxo de caixa, que são os 3 pilares da gestão de uma empresa. Sim. Ativos, fluxo de caixa e resultados, lucratividade. Isso é muito interessante, porque eu chego para dar aquela estrutura que é básica para o negócio. Então, Saulo, também tem a questão do seu método. Eu queria saber como o PCR, ele se insere, igual você falou, nessa estrutura básica que você costuma levar, mas que você também agrega com algumas coisas diferenciais, porque já me falaram que você trabalha até a parte interna do empresário. Você trabalha também a mentalidade, porque às vezes não é só ali estruturar, às vezes é mudar aspectos internos da pessoa que está impedindo ela de ganhar dinheiro, não é? Imagine uma casa que tenha na cobertura aqui resultados, seu patrimônio e o seu fluxo de caixa. Então imagine esse desenho aqui, que é a parte efetiva do processo de manter a empresa rodando, fluindo e as suas operações sendo operações eficazes que geram resultados.
Mas imagine isso desconecto com o seu propósito de vida, com a sua essência de vida. O que a gente tem visto, na uma grande maioria, um percentual mais de 50% de pessoas onde o seu propósito está desconectado com aquilo que ela vive. Então ela passa uma vida frustrada. Pode até ganhar muito dinheiro, mas pouca vida. Contrai uma série de desajustes, porque o seu propósito não está alinhado com aquilo que está fazendo. E quando eu estou falando de propósito, eu não estou dizendo que seja assim: "Ah, eu vou fazer algo que me dá prazer". É muito simplicista isso, algo que me dá prazer. Tudo pode dar prazer, depende do dom, como a gente falou agora mesmo. Mas então o propósito, ele precisa buscar, aí nós trabalhamos, nós fazemos toda uma série de diálogos provedores para ir no cerne da questão da pessoa, o que ela realmente acredita na vida. O que para ela faz sentido? O que para você faz sentido? Faz sentido você dar a alma pela empresa e deixar as crianças sem o seu espaço de convivência? E assim nós vamos trabalhando o propósito. Quando a gente alinha o dom com o propósito e a empresa está atendendo esse propósito, aí vem o C de comportamento, do PCR. P de propósito. C de comportamento. Aí ela consegue ter um comportamento baseado nesse princípio. Então, o comportamento passa a ser uma resultante, não é forçado mais. Já é algo que faz sentido para a vida dela, da família dela, dos funcionários, de toda a estrutura, todos os stakeholders, né, que interessam por aquele ambiente corporativo. Propósito alinhado com o dom vai modificar o comportamento. Esse comportamento vai gerar como resultado a realização. E aí a realização não é só financeira, porque o que a gente vê é muitas situações de realizações financeiras com depressão, realizações financeiras com situações de dores imensas, vazio existencial, todo esse processo que nós não vamos entrar aqui agora, mas que no nosso trabalho de mentoria, de consultoria, nós convidamos a pessoa a repensar sua própria vida e a saber o que é importante para ela. É preciso ter um propósito, um sentido na vida. Se o meu propósito com finanças for dinheiro, eu vou desconectar com a minha essência de valor da vida, que é viver a harmonia, viver o equilíbrio. Equilíbrio e harmonia é o meu verdadeiro patrimônio, porque com equilíbrio e harmonia, mesmo no momento de escassez, mesmo perante um desafio imenso, por exemplo, eu atendi uma cliente de um outro país ontem. Nesse país, qualquer um concorrente pode denunciar a empresa, mesmo que não seja verdadeiro, e ela é cortada do processo e sem receber o recurso que está lá para receber. Ela tem todo um trabalho para provar, toda uma série de questões. É incrível como que isso pode num país desenvolvido. Então ela está perante um desafio imenso, ela tem 120 funcionários, não me lembro mais se é 120 ou 160, e está sem recurso para pagar os funcionários. Equilíbrio e harmonia lhe dá toda uma condição de superar o desafio. Mas se o propósito dela está desalinhado, no momento desse ela sucumbe, fica desesperada, vem a derrota e vem o fracasso. E muitas empresas fecham as portas por conta de propósito que não gera comportamentos virtuosos e não gera, então, a realização da própria vida. Por isso o método PCR. O digital, ele é um mundo de muitas possibilidades, onde muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro de maneira rápida, que ficou conhecido como uma fonte de dinheiro fácil. E nisso acabou surgindo uma série de produtos que também trazem malefícios para a vida das pessoas, e mesmo infoprodutores que enganam, que vendem nada, ou seja, acabou criando um submundo ali onde as pessoas agem em prol do dinheiro. Em prol do dinheiro, em prol de vender e não entregar, ou de vender uma coisa sem qualidade, e mesmo sem pensar como isso vai prejudicar as outras pessoas, né. Aqui os profissionais, eles já vêm com propósito, eles são profissionais de autoridade, eles já têm um dom muito, assim, muito evidente, é muito evidente, eles precisam de lapidação e de direcionamento. Se você pudesse falar que nesse mundo, onde a gente não tem onde segurar, que é o mundo digital, para quem tem propósito, para quem tem caráter
e que acha que se ele entrar nesse mundo, ele vai ser corrompido ou ele vai ou mesmo desistir porque ali, ele não consegue concorrer com essas pessoas, o que que você diria para essas pessoas? Primeiro que aí no digital isso é mais fácil de se instalar. Sim. Por quê? O ambiente todo deturpado, como você trouxe, ele oferece vantagem para quem chega com algo sólido. E mais outra vantagem, ele consegue sozinho criar o seu próprio ambiente, a sua própria identidade, se posicionar e atrair quem quer aquele tipo de atendimento e de negócio e de produto. Ele pode se preocupar muito menos com o concorrente. É como se ele, for abrir uma loja, pensa, eu vou abrir na rua ou vou abrir no shopping? No shopping tem muito concorrente. Por que as pessoas abrem loja no shopping que tem um punhado de concorrente? Porque as pessoas vão lá comprar. Enquanto na rua ele fica sozinho, às vezes vai um, vai outro. Na rua, ele pode buscar apenas o cliente dele, que ele conquistou. No shopping, ele pode pegar o cliente do concorrente. No digital, se chega um cliente como esse seu que você está trazendo como arquétipo de um cliente que tem um propósito e que tem um ideal e que quer na internet, ele está entrando no shopping das oportunidades onde está todo mundo lá. E aí ele pode criar seu canal, sua forma de posicionar. Claro que isso dá muito trabalho porque é uma ciência nova e ela ainda está sendo estudada, mas ela é muito rica. Tem um ponto que você falou, assim, que é o que eu tento comunicar, é que a gente precisa criar negócios sólidos em um mundo de incertezas, negócios sólidos. Mas assim, o que você diria para um cliente, para um dos meus clientes, que querem criar um negócio sólido e que está iniciando isso ali na etapa zero? Como ele pode criar um negócio sólido que seja organizado e lucrativo? A partir do seu método, como você faria? Qual que seria o ponto que você fala, ó, você tem que fazer isso. Se não fizer isso, você está lascado. Essa estrutura de resultado, patrimônio e caixa, Sim. que é básico, nela está tudo. A gestão de resultado é a gestão do lucro. A gestão do patrimônio é como que você vai investir, você vai ter quantos equipamentos, o que você vai ter de imobilizado, capital de giro. Fluxo de caixa é como que você vai gerir os recebimentos para atender a demanda de pagamentos. Então, para essa estrutura, eu diria que para o negócio ser sólido, nós devemos trabalhar com ele o PCR, para ele entrar com algo que ele tem segurança. Porque aí o comportamento dele vai estar alinhado com um propósito dentro dele. A gente vê muito comportamentos no digital, falas no digital que não está alinhado com o propósito, ou que não há uma prática, não tem a realização. Eu falo bem, tenho uma comunicação, porém, a hora que eu desligo o microfone, eu sou outra pessoa, eu trato meus funcionários de outra forma, eu tenho uma estrutura frágil, e isso vai criando um hiato entre aquilo que eu proponho e aquilo que eu sou. E isso não é sólido, vai ruir em algum momento. Sim. Basta o ambiente mudar que eu não tenha a solidez. Agora, se o propósito está alinhado com o meu dom, com aquilo que eu posso oferecer, e aí meu comportamento é resultante disso, eu vou me realizar de forma sólida, porque cada vez mais eu sou um diferencial. No ambiente digital, eu sou aquele que sempre tem aquilo que eu vou oferecer de uma forma que as pessoas vão querer, enquanto o frágil, ela pode fugir a qualquer momento. Até porque, assim, muitos dos desbravadores, eles começaram com o que tinham. Muitos começaram fazendo tudo o que tinha que fazer. Então, eles começaram a formatar produto, começou a jogar essa oferta no mercado, tracionar para que vendesse muito, e veio o dinheiro. E depois de algum tempo eles descobriram que isso era um negócio e que esse negócio precisava de gestão. Alguns, né? Eu acho que isso acontece também no mundo de produtos e serviços, vão se ferrando com profissionais até que ele encontra alguém que consegue dar um jeito ali e consegue ter um negócio com uma estrutura organizada. Mas isso é muito comum para quem começa, para quem inicia. Digamos que, de maneira prática, os processos básicos que todo mundo tem que ter, que alguém tem que ter, se eu não tenho estrutura, eu mal tenho conhecimento, mas tem uma coisa que você pudesse falar. Você não pode deixar de fazer isso, senão, sabe, uma coisa básica que tem que ter. Qual que seria essa coisa básica para que a gestão não seja totalmente perdida em um caso como esse? Vontade, persistência e novas formas de agir.
é uma coisa básica. Vontade, porque a vontade é o atributo do ser. É pela vontade que eu vou mover, é que eu vou movimentar. Eu não estou falando de desejos, de sensações, de desejos de usufruir só de coisas materiais. Estou falando de vontade, que é um atributo da alma. Vontade. Persistência, por quê? Porque se eu não persistir, ainda mais nesse ambiente digital. E novas maneiras de agir, porque quando eu digo que propósito deve aliar o dom para dar um comportamento virtuoso e conseguir realização, eu não estou dizendo que vai ter coisas que eu não gosto muito de fazer, ou que eu não tenho muita habilidade. O digital, às vezes, eu não gosto de mexer com um vídeo, com câmera, às vezes eu não gosto de ficar gravando. Tem uma série de coisas que eu posso não ter muito gosto. Daí a persistência. E as novas maneiras de agir é porque é um ambiente que ele não conhece a regra na outra ponta. O que eu tenho visto no ambiente digital, que eu tenho clientes do digital, é que tudo é uma experiência para saber a resposta, a partir da resposta, criar a força de venda. Enquanto no offline, quem abre uma loja de tinta sabe que alguém vai comprar tinta, né? E ele vai ver as marcas, a qualidade, a oferta, a entrega, e ele instalou ali para vender. No digital, ele vai falar, olha, tal tinta é assim, e aí ninguém fala nada. Aí ele precisa falar de outra forma. Aí depois ele tem que falar de outra forma. Aí ele está falando para o público errado, que não quer aquela tinta. Percebe? Então, no digital, preciso sempre novas formas de agir, baseado que na outra ponta alguém pode dizer, não, não gostei, não quero assistir, não vou ver, não me chamou a atenção. Não... É bem diferente. E é um desafio muito grande você chegar e ter a paciência, porque eu vejo essa habilidade, essa qualidade em quem tem sucesso no digital. Ele está disposto a viver o improvável todos os dias. Ele está disposto a todo dia, não deu certo, ele refaz. Ele gosta daquilo que não está sob controle, que não tem domínio. O domínio dele é no que não tem domínio. Então ele fica ali, opa, isso aqui não deu certo, vamos testar desse jeito. Todos os dias ele está refazendo e testando isso. Então, nos cursos de digital, fala do lançamento semente, né? Se vender para uma pessoa, já tem ali alguém para poder começar a investigar, para ele descobrir para quem que ele vai vender. Eu acho isso aí maravilhoso e, para mim, muito desgastante. Eu gosto das coisas certinhas, aí eu encontro algo diferente e algo que todo dia é novo. Ou seja, eu não vou levantar todo dia tendo domínio do que eu fiz ontem. Olha só que desafio. Todo dia eu vou ter de inventar o meu novo dia. No digital é assim. Todo dia eu vou ter de inventar um novo dia a partir de novas práticas, novos testes. É um laboratório permanente. Sim, depende até da sua escolha de como você vai atuar nesse mercado. Porque lançamento semente, se você conferir mesmo as metodologias de criação de produto, ele não é muito indicado. Eu estou você tá falando como testando, ignorante da técnica da internet, porque mas do mas é contexto escolha. de negócio. Mas é escolha de alguns profissionais, assim como tem gente que vende serviço em modelos de negócio que você fala: "Esse cara tá maluco", Eu quis né. trazer o contorno aqui, eu quis trazer o contorno seguinte, não é nem se lançamento de semente é bom ou ruim ou qual que é bom. Sim. Eu quis trazer o contorno seguinte, Só não é sólido, é todo arriscado, como você falou, todos os dias ele tem de testar para saber quem é que vai responder à sua demanda. E aquele que respondeu hoje, amanhã pode não responder. Então ele não tem um público cativo, ele pode ter seguidores. Aí existem outros âmbitos disso, pode ter seguidores, pode ter uma audiência. Mas você acha que no mercado, falando em relação à morte, você acha que, assim, o mercado tradicional ele já teve estudos, pesquisas em relação à neurociência, comportamento do consumidor, eles têm algumas coisas mapeadas, a gente ainda está levantando isso no digital. Mas você acha que já tem controle no mercado tradicional ou no mundo offline sobre os comportamentos ou as ações dos consumidores? O mercado tradicional, o offline, ele nasceu com o nascimento da Terra, nas cavernas. E o comportamento vem sendo estudado desde lá. A ciência evoluiu. Existe a economia comportamental, a neurociência, a psicologia positiva, que estuda isso. Aliás, te dou uma sugestão. Leia o livro Como Ter um Dia Ideal, da Caroline Webb.
traz essas 3 estruturas de pensamento no mundo corporativo. Então, no offline, desde que das cavernas, o ser humano está estudando o comportamento da caça, está estudando o comportamento do outro, como que ele conseguiu ter caça para se alimentar, desde a caverna. E avançou muito. E nós temos o domínio, porque você no mundo offline, você monta uma estrutura física, monta um hospital, monta uma clínica, monta uma loja de tinta, ele tem uma estrutura apresentável. O delivery, às vezes, ele precisa de montar uma loja física para poder ter mais cara, mais vida, mesmo no delivery, não é verdade? Sim, verdade. Mas no digital já é um ambiente que até a equipe, às vezes, é toda uma equipe que trabalha em casa, em home office, né? Então ele não tem uma estrutura, apesar que existem muitas empresas do digital, tem. Aí você vai estudar a estrutura do offline com o digital. Aí você vai para uma lojas de departamento, ela tem toda a estrutura do digital como marketing. Você vai para um iFood, tem toda uma estrutura de cupons, de oferta, usando o comportamento do digital. Porque o digital hoje, ele foi do. Isso eu ouvi agora ontem de um profissional. As pessoas que não têm habilidade em tecnologia foram do não conhecimento nenhum de tecnologia para o celular. E no celular ela pede algo no iFood, no celular ela pede alguma coisa no marketplace, num ambiente de mercado digital. Então nós estamos lidando com essa pessoa que não tem uma tecnologia ali, não passou por certas ferramentas, né? Não passou por certas habilidades tecnológicas. E não é verdade, mas acho até que o que você falou é uma análise interessante até para o mundo de Bauman, o mundo líquido, que o modelo de negócio, toda a questão mercadológica, a gente está em um mundo líquido, onde a gente não tem onde pegar, onde as empresas, grandes empresas não têm uma cara acessível, onde a gente nunca vai visitar fisicamente os lugares que a gente gasta dinheiro com frequência. Mas, o que você recomenda para esse meu cliente que vai entrar nisso? Meu cliente que tem um consultório, que tem um escritório, que, assim, o que eu acho que eles têm dificuldade de entender, assim, digamos que todo mundo que entra no digital acha, é um lugar que eu só preciso de criar um curso e subir numa plataforma, e não é, porque existem a estrutura que você também tem que criar, como você cria em uma loja. Entendeu? O que você me falaria para ampliar a cabeça delas de que, olha, é um negócio que você também vai ter que gerenciar, que nem você gerencia ali na sua loja ou no seu consultório. Você acha que é assim? Com a sua experiência, com os clientes que você tem? A única coisa que você falou, vontade, perseverança, persistência e novas maneiras de agir. O PCR como estrutura de propósito, de definir se ela quer viver aquilo o resto da vida dela, porque ela não vai entrar naquilo para ficar 2, 3 anos, Sim. não é? Não tem grau de maturidade, tem os benefícios, o fruto. E a questão dos 3 pilares de gestão de inteligência do negócio, que de resultados, de patrimônio e de caixa. Então seria essas 3, fora a quarta, que é essa que você traz, que a sua empresa traz, que é toda essa estrutura, desde o negócio, o que ele vai se posicionar, quais as ferramentas que precisa, quais as plataformas que precisa para gerar isso, você vai ter um CRM para relacionamento com o cliente, como que vai funcionar esse processo, a terceirização de equipe, toda essa estrutura de equipe, é esse quarto pilar aqui. O quinto é eu quero isso, isso é para mim. Muito obrigado por Obrigada. você estar aqui hoje. Obrigada a você. Espero que tenha atendido você e você a mim atendeu, porque nesse primeiro episódio do PCR Cast, eu como aprendiz, acho que trouxe alguma coisa importante para todos nós. Trouxemos você também. Obrigada. Obrigada pela ajuda e pelo conhecimento valioso. E nós vamos estar juntos aí num projeto seu, né? Como que é esse projeto? É o meu projeto de elevação de negócios digitais. Eu vou trazer alguns profissionais referências para poder ajudar mesmo meus clientes, as pessoas que estão ali na minha comunidade, para que eles aprendam com grandes profissionais a criar um negócio digital sólido, que é isso que a gente precisa trazer para esse mundo líquido que a gente vive atualmente, né? Vai ser um projeto muito bom. Obrigada. E lembre-se, eu ajudo você a tornar sua empresa rica.